Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornar líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados e hoje nós vamos falar sobre o julgamento no Superior Tribunal de Justiça sobre a tese dos juros sobre capital próprio. Na última segunda-feira, dia 19 de junho, a Fazenda Nacional perdeu uma importante disputa no Supremo Tribunal de Justiça, em que a primeira turma decidiu que os pagamentos acumulados de juros sobre o capital próprio incluem valores referentes a anos anteriores. Então, esses valores eles podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido. Como já havia um precedente da segunda turma, o caminho agora para a União é o Supremo Tribunal Federal. O momento ele pode ser propício para que as empresas avaliem se vale a pena fazer a distribuição acumulada dos juros de capital próprio. Os juros sobre capital próprio é uma forma de distribuição de lucros, assim como os dividendos. Ele está previsto na Lei 9.249 de 95 e não são obrigatórios. O acionista ele recebe os valores e tem desconto de imposto, na fonte que é de 15%. Já a empresa que distribui, ela lança esse dinheiro como despesa e ela pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda da CSLL. A divergência com a Fazenda Nacional, ela se dá quando as empresas atrasam e os pagamentos são feitos de forma retroativa, calculando juros sobre o capital próprio dos anos passados. A Receita Federal entende que essas deduções não são possíveis nesse formato. Quando a empresa distribui os juros de capital próprio, ela desconta esses valores da base de cálculo do imposto referente a esse mesmo ano e não há qualquer discussão. Para o órgão, ele deve ser respeitado o limite legal de 50% e o regime de competência. Então, no STJ, a tese ela foi julgada em um processo envolvendo o Banco Itaú. A primeira turma ela já havia julgado o tema em 2009 e 2019. Então, ainda assim, a Fazenda Nacional tentou discutir a questão por entender que não havia jurisprudência consolidada com as decisões das duas turmas. Não é possível recorrer à primeira sessão, então é feita a uniformização do entendimento dos colegiados de direito público. Na sessão, o procurador Dr. Thiago Luiz Eiras, da Fazenda Nacional, ele afirmou que na legislação ela não fixa um prazo para pagamento dos juros de capital próprio. Pode ser mensalmente ou trimestralmente, por exemplo. Mas também ele acrescentou que a União entende que o contribuinte precisa, a cada ano calendário, contabilizar os juros de capital próprio, deduzindo o lucro do exercício, ainda que o pagamento ocorra em período futuro. O que ele alegou em sustentação oral, ele percebe que a acumulação em exercícios anteriores para o pagamento futuro é uma estratégia contábil que visa abordar o limite legal da dedução. Então, para ele, se cria-se uma terceira espécie do benefício dedutível não previsto em lei. Em seu voto, o relator ministro Gurgel de Faria ele afirmou que já havia decidido monocraticamente esse processo, porque havia já a jurisprudência pacífica sobre esse assunto. Então, ele disse que o caso chegou à turma porque a Fazenda Nacional alegou que essa jurisprudência não era pacífica. O relator também disse que ambos os colegiados estão votando no sentido que, a partir de 97, quando ocorreu a mudança legislativa, a dedução do juros sobre capital próprio, mesmo em relação aos exercícios anteriores daquele que era realizado o lucro da pessoa jurídica, é possível. Então, ele foi seguido por unanimidade. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional disse que vai aguardar a publicação do acordo para analisar se há possibilidade ou não de recorrer. Também disse que essa discussão ela tem contornos infraconstitucionais que podem dificultar a apreciação no STF. A Fazenda Nacional alegou que o precedente de 2009 ele é antigo e que a composição da turma mudou e que só o precedente não formaria uma jurisprudência. Mas o relator ele acrescentou e citou o precedente de 2019 também, sobre a possibilidade de juros sobre o capital próprio ser deduzidos da base da CSLL. Então, se a empresa ela acumula juros de capital próprio em algum período para deduzir valor maior no futuro, ela acaba pagando mais imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL nos anos que ela não fez a dedução. É uma opção que a empresa tem porque a legislação não veda. Esse julgamento ele é uma importante vitória para os contribuintes, sobretudo no que tange a discussão de que o pagamento dos juros de capital próprio e de anos anteriores seria uma exceção ao regime de competência. Então, eles consideram que ficou claro esse entendimento que a dedução do juros de capital próprio retroativo é a reafirmação ao regime de competência, uma vez que os valores deduzidos refletem a deliberação do pagamento. Portanto, surge o nascimento da obrigação de pagar os juros de capital próprio. Nem sempre, no entanto, é vantajoso que as empresas façam a distribuição dos juros de capital próprio de forma acumulada. Então, cada caso deve ser analisado individualmente. O que é possível dizer que as empresas que poderiam ter distribuído juros de capital próprio nos anteriores e não fizeram, há boas chances que
agora que o pagamento acumulado seja um mecanismo interessante. Amarão e as becas divulgadas permanecem à disposição para esclarecer qualquer dúvidas acerca dessa repercussão do julgamento e avaliar a possibilidade de êxito na esfera judicial e administrativa acerca do tema.